acredito sim no pacto, porque ele é realmente um elemento chave num país que tem um federalismo de competição, né? Isso é a herança que nós temos da Constituição republicana do final do século XIX, em que você foi criando estados, províncias depois estados, municípios, e que competem entre si. Na realidade, nós precisamos de um federalismo de cooperação. A cooperação, no fundo, é um pacto, um acordo em que você interliga ações e recursos nos diferentes planos. É muito difícil para uma cidade, nós estamos falando de um país que tem mais de 5.000 municípios, ele tem um planejamento e uma ação vinculada a problemas que são problemas comuns de outros municípios. É preciso uma unidade na articulação, e eu dou o exemplo do Sistema Único de Saúde, que é uma combinação muito importante dos recursos e da gestão dos municípios, dos governos estaduais e dos governos federais. Ele não tem bandeira partidária, tem um enfoque em relação à saúde. Isso nos permitiu dar saltos enormes. Eu quero chamar a atenção que nos últimos 30 anos houve aumento de produtividade na administração pública. A administração pública melhorou muito, se nós formos comparar o que era a administração pública nos anos 70, nos anos 80, o que era o sistema de saúde no Brasil antes da criação do SUS. O problema é que faltam recursos, né? O recurso que nós temos hoje para financiar a saúde pública é muito difícil, especialmente num país em que o Estado financia a saúde privada. Então, nesse caso da saúde, você acha que precisa de mais recursos? Também, arrecadar mais? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, quem paga, por exemplo, o imposto de renda, quem declara o imposto de renda, pode financiar a saúde privada descontando o imposto de renda. Só no Brasil que nós financiamos a saúde privada. Isso é um recurso, ao meu modo de ver, são alguma coisa em torno de 12 a 14 bilhões de reais que o Estado deixa de arrecadar, porque é repassado para pagamento da saúde privada, que poderia ser melhor direcionado na saúde pública. Aí é uma questão de redirecionar recursos. Outra questão, que é, por exemplo, da educação, faltam realmente recursos. Nós temos hoje alguma coisa ao redor de 14% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Se nós quisermos ter 60, 80% dos jovens dessa faixa no ensino superior, que é uma necessidade da sociedade do serviço, sociedade do conhecimento, é preciso ampliar os recursos. Quem não sabe que os salários dos professores são muito baixos no Brasil? Como aumentar o salário e dar qualidade na educação sem que você tenha recursos suficientes? E aí mais imposto, você acha? Não é uma, eu diria o seguinte, mais imposto. Exatamente, não tem como melhorar. Como aumentar a arrecadação? Aumentar vai ser mais imposto. Não, discordo, não é necessariamente. Você pode, em primeiro lugar, chamando a atenção para o fato que nós não temos justiça tributária. Os ricos no Brasil quase não pagam impostos. Quem paga imposto no país são os pobres. Classe média. Não, classe média paga classe média paga muito imposto. Podemos discutir melhor, não é verdade. Paga muito imposto. Não é verdade. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, é possível melhorar a arrecadação fazendo com que nós tenhamos uma arrecadação melhor do ponto de vista da proporcionalidade dos recursos. Segundo lugar, em relação à composição dos gastos. Nós gastamos, por exemplo, 5 a 6% com o pagamento dos juros da dívida. Esse é um recurso que não gera emprego, não eleva a qualidade do ensino, nem nada. É preciso melhor compor os recursos do ponto de vista das despesas públicas. Silvete. Olha, de fato, o sistema tributário brasileiro é um dos mais injustos que a gente tem, concordo. A arrecadação, enfim, não deveria ter essa injustiça em relação à classe média e aos pobres, não só em relação aos pobres, mas enfim, a classe média e os pobres que carregam a tributação sobre o consumo e que os ricos de fato não pagam impostos. Em outras jurisdições, como a Alemanha, essa distribuição é totalmente diferente. Então, classe média não paga imposto de renda, não paga, senão imposto de consumo, e a classe rica que suporta a arrecadação do imposto de renda. Então, se fosse uma transformação, como foi proposto pelo governo, se isso seja dito, uma transformação no sistema tributário, ótimo, você melhoraria um aspecto que é muito importante. A classe média paga o serviço público e paga o serviço privado. Ela não tem acesso ao serviço público de péssima qualidade, nem que ela quisesse, ela teria acesso, e paga serviço privado. Desculpe interromper, mas quando há um problema grave na saúde, as pessoas procuram que tipo de hospital? Hospital privado. Imagina. As pessoas da classe média? Exatamente. Não pode a classe média, nos serviços básicos, vai no setor privado. Agora, o serviço de maior sofisticação é o setor público que oferece isso. Doutora, o assunto é realmente amplo, muitos pontos para explorar, mas, na opinião de vocês, qual deve ser a atuação do Estado nos serviços públicos? Eu pergunto isso porque
esses dias surgiram discussões do tipo, o transporte público é ruim, bom mesmo era na época da CMTC aqui em São Paulo, lembrando que a gente tinha, exatamente, a gente tinha uma parte do transporte estatizado, então as ruas também enviaram mensagens muito contraditórias, ao mesmo tempo que se pedia redução de gastos do governo, maior transparência nos gastos, eles também pediam questões pontuais que poderiam ter uma intervenção maior do Estado. Eu andei muito de ônibus CMTC, eram ônibus de qualidade, era um serviço, veja, que para os padrões nossos, era um padrão que cumpria para aquela época a sua função, mas, lógico, tinha deficiências. O que não pode é que o serviço público passe para o privado e acabe perdendo qualidade contrato após contrato. E quando se discute isso, vem alguém e diz, não pode mexer em contrato. Não posso mexer em contrato. Mas como é que não pode mexer em contrato com esta qualidade do serviço público? Então deve sim ter mais Estado. O Estado tem que estar nas áreas estratégicas e tem que dar o que o povo precisa. Recursos públicos? Eu acredito que nós estamos diante de um problema de maior dimensão que diz respeito à transição que nós estamos vivendo para uma sociedade de serviços. Muito rapidamente essa transição vem ocorrendo. Hoje os serviços respondem pela maior parte do produto interno bruto brasileiro, é o setor que mais emprega mão de obra e há um problema de eficiência dos serviços em geral, seja no setor público, seja no setor privado. São inúmeras as reclamações, por exemplo, nos serviços bancários, serviços telefônicos, que são os mais caros do mundo e muito ineficientes no Brasil. O mesmo nós podemos perceber também no que constrange ao serviço público, os serviços coletivos. E as questões colocadas pelos movimentos sociais nas ruas, de certa maneira, são questões que já estão há 30 anos no Brasil para serem resolvidas e, infelizmente, nós não conseguimos avançar como deveríamos. Então, entendo que há um problema de qualidade e essa questão da qualidade deve ser resolvida por dois caminhos, a meu modo de ver. Primeiro, o planejamento. Nós precisamos olhar para onde é que nós vamos, qual é o tamanho da população para os próximos anos, quantos médicos vão precisar, quantos professores, qual é o tamanho do sistema de transporte. Esse planejamento é essencial na questão dos serviços. E nós perdemos a dimensão do planejamento. A outra dimensão é a dimensão da gestão do cotidiano. Infelizmente, as mudanças que nós tivemos nos anos 90 terminaram fazendo com que a administração pública funcionasse como se fosse nos princípios do setor privado, um certo gerencialismo, preocupação só com curto prazo. E isso não resolve problemas estruturais que nós estamos vivendo há muito tempo. Então não é problema de gastar mais, é de gerir o que tem. Os dois concordam com isso? Eu acho que nós temos que gastar mais. O Brasil ficou muito tempo gastando pouco na área social. Basta dizer que em 1985, por exemplo, o gasto social representava 3,5% do PIB. Hoje o gasto social já representa alguma coisa em torno de 22%, 23% do PIB, que é alguma coisa comparável aos países envolvidos. Mas como nós temos uma herança de muito tempo sem investimentos na área social, que não permitiu criar a infraestrutura necessária, hospitais, estamos falando de um bem necessário, mas podemos falar também da cultura. Onde é que estão os museus no Brasil? Estão no interior? Estão na capital? Então, essa questão da infraestrutura precisa de mais recursos. É um choque de gestão, Gilvete? Aí a gente tem que divergir, infelizmente, porque o problema não é de agora, isso está certo, o problema é de muito tempo. Quando eu era estagiário, eu pegava trem para ir para Poá, era um desastre. Hoje o trem é o mesmo. Horrível, é? É tudo igual. Então, mas por que não tem investimento em gasto público de qualidade? Não é questão de investimento social. Aí é gestão de gasto público. Gestão no serviço público. Não é de agora. Não é que o serviço melhorou, ou o serviço aumentou. Não, o serviço público de má qualidade existe há 30 anos, da época que a gente tinha 20 anos e pegava trem. A gente tem 50 anos e o trem está da mesma forma, com o mesmo problema. Isto não tem como dizer que não é má gestão. E tanto é má gestão que a população reclama que não pode mais conviver com esse tipo de serviço público que convive há anos, há gerações. Os pais viveram isso, os filhos estão vivendo. Então não se trata de dizer, não, é um problema que é de agora. Não, o problema
já é de muito tempo e não tem relação com gasto social. Os recursos aumentaram? O gasto social precisa ser feito, está ótimo, mas o gasto social não é despesa pública, não é gestão de serviço público de má qualidade. E os recursos aumentaram? Os recursos aumentaram. Como o Postman disse? Absurdamente. Os recursos assim, para isso, lógico que quando a gente fala em realidades estocásticas, proporção versus PIB, tudo parece muito hermético, né? Então a gente está numa realidade, né? Os economistas falam nessa realidade estocástica, os juristas falam na realidade positiva das leis. Então é uma realidade muito divorciada da realidade. Tudo está muito no campo, sabe, em outra estratosfera. O pão, queijo, está nessa reclamação das ruas. Eu não quero 0,20, eu quero transporte público de qualidade. Agora, tem um número para vocês dois discutirem que me chamou bastante atenção essa semana, discutindo esses assuntos da semana passada para cá, todas as últimas semanas no Jornal das 10. Eu tive acesso a uns números do Contas Abertas, mostrando, por exemplo, que nos últimos 11 anos o governo disponibilizou 5,8 bilhões de reais para obras, projetos de mobilidade urbana. Nesses 11 anos, estados e municípios usaram 1,1 bilhão e pouco, né? Cerca de 19% só. Né? E que faltaram projetos. O que acontece? Todo mundo diz, tem dinheiro, os urbanistas, os especialistas lá nessa área, falaram, olha, tem dinheiro, falta projeto, né, para a mobilidade urbana. É um número que preocupa, assusta diante dessa discussão da precariedade do serviço público, usando aí o transporte como exemplo, né? Mas acho que você está dando uma resposta em parte da minha colocação, que é justamente o fato que a partir dos anos 90 há uma visão que o problema é gerencial. Tá certo? Nós passamos a ter choque de gestão, uma visão cada vez mais privada dentro da administração pública, um processo de redução do papel do Estado, uma privatização, terceirização. Basta dizer que, por exemplo, no SUS, Sistema Único de Saúde, que é um serviço de saúde que envolve cerca de 1 milhão de trabalhadores, nós temos quase 700 mil terceirizados, recebendo pouco, com jornadas extremamente elevadas, um diferencial enorme dentro do mesmo serviço. Então, a visão que se coloca é uma visão de gerencial apenas e tão somente. Não quero dizer que não tenhamos problemas de gerência, mas me parece que o problema é um pouco mais amplo, é uma questão de social, mas de planejamento. Por que as prefeituras, os governos de Estado e mesmo a União têm dificuldade de gastar um recurso até mesmo existente? Porque não tem projeto. O Estado brasileiro perdeu a capacidade de fazer projetos, de olhar o médio e o longo prazo. É por isso que nós nos diferenciamos muito em relação a outros países que têm a capacidade de planejar e, portanto, quem não sabia que as nossas cidades estariam inchadas e com um sistema de transporte tão ruim como nós temos? O planejamento dos anos 70 já indicava a necessidade da ampliação do número de metrôs, a melhoria dos corredores públicos. Nós não fizemos isso, nós ficamos uma visão de curto prazo, tá certo? Uma visão quase de cliente e não de cidadão. E eu acho que eu entendo que é essa a percepção que a população que foi à rua, ela não é cliente, ela é cidadão, ela tem direito, paga impostos e não está sendo atendida na medida em que o Estado perdeu a capacidade de fazer planejamento. E, Silvete, é bom falar que é um problema que atinge, porque às vezes fala governo, todo mundo fala governo federal. É um problema que atinge estados e municípios, governos, né? Mas seja, o planejamento existe. O planejamento existe há muito tempo. Aliás, o que se faz é planejar. Todo cargo do executivo vem com um plano. Normalmente o plano repete o plano anterior, ou do plano daquele que saiu, ou do plano daquele que não fez direito. Plano não falta, tem até ministro do planejamento. Então, plano não é o problema é execução. Só de obra viária, a gente vai lembrar, tem um plano de hidrovias em São Paulo, que tem 15 anos, esse plano de hidrovias. Todo um projeto maravilhoso de navegação, de cabotagem, de navegação por chatas no Rio Tietê, Paraná. O que foi executado? O que foi levado adiante? E tinha recursos? Recursos não faltavam, a gente tinha destinação de recursos. O que faltou é gestão, execução. Porque plano existia, dinheiro existia, assim como hoje tem. Dinheiro de arrecadação existe. Plano existe. Aí vai falando, nós vamos fazer agora um grande pacto de execução. Mas que impacto de execução? Não precisa fazer pacto nenhum. É só executar.
Quando a gente fala impacto, a gente está falando da época de faculdade, a gente brincava, qualquer conversa que fosse para falar impacto é para não fazer. Para fazer um pacto, fazer reforma de casa, não se reforma.